Gente, para a nossa programação aqui de São Paulo, vamos direto para o Rio de Janeiro. Abertura de sinal do SBT Rio com Isabelle Benito. Intenso tiroteio numa comunidade. Vai ficar na reta aqui, ó. Vem por fora. Olha as imagens. Quem tá falando isso com vocês, Jackson? Isabelle Benito, que está agora apresentando o SBT Rio. O repórter Jackson Antunes está agora no meio do fogo cruzado. Tiroteio no Morro do Alemão. São as informações que chegam agora pra gente. Traficantes atacando policiais. Cenário, infelizmente, cotidiano no Rio. Isabelle, nos ouve? Não. A gente está, então, acompanhando o sinal aberto do SBT Rio neste momento. O repórter Jackson Antunes está ali, ó, usando o colete, recebendo, inclusive, a proteção da polícia. Isabelle Benito, agora, está ao vivo fazendo essa cobertura com o repórter que está no local. É melhor ele estar aí. Meu Deus! Deus proteja, pelo amor de Deus. Jackson, sai pra lá. Sai daí, cara. Não Sai pra esquerda. Esse sinal é, a gente vê, ó, corre. Esse de azul que parece ali agora é o repórter do SBT do Rio de Janeiro, que está acompanhando mais um tiroteio intenso no Morro do Alemão. Provavelmente a polícia ali cercando para tentar combater o tráfico, o crime organizado que é tão forte no Rio de Janeiro. Infelizmente, estamos no Morro do Alemão e esse é o cenário, algo que está acontecendo agora. A gente vê, ó, agora sim, eu tenho o sinal da Isabelle, pode colocar. Vai pra cá. Pedro, pode falar. Pedro tá brigado com polícia. Sai daí, cara. Sai daí. A gente está ao vivo para todo o Brasil. Atenção, entrada no Complexo do Alemão. A entrada. Bandidos atacaram. Tiroteio intenso. Tá vendo aqui, cara? Pedro, deita. Só fazer a imagem. Não vai dar nada. Deixa a câmera e deita, Pedro. Olha o rosto, Pedro, olha o rosto. Calma, tá tudo bem aqui, ó. Correr de água na contrária. Essa voz é do cinegrafista. O que a gente está acompanhando? Um intenso tiroteio que está acontecendo agora no Morro do Alemão, uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro. É um enfrentamento diário, é um câncer que é instalado no Rio de Janeiro há anos, que é o crime organizado. A gente viu agora há pouco a Isabelle Benito pedindo para que o cinegrafista do SBT deixe a câmera e saia do local, porque é um intenso risco. A gente viu que o Jackson Antunes, que estava lá, o nosso repórter, teve que deixar o local às pressas. Este é o cenário de medo, de pavor, onde a criminalidade domina o estado do Rio de Janeiro. O SBT Rio cedendo essas imagens com exclusividade para o Primeiro Impacto. E é claro que a gente para a nossa programação para você que nos acompanha de São Paulo para mostrar o que está acontecendo no Brasil em tempo real. Esse é o cenário, infelizmente, de um cotidiano vivenciado pelos cariocas. A gente vê, ó, cada vez que o policial se aproxima, é mais tiros, é uma intensa troca de tiros. Vamos ouvir. Eu preciso observar, Isabelle, pela câmera aqui, que os traficantes se atiram de cima do morro. E de lá de cima, eles atiram contra os policiais que estão tentando avançar à procura desses bandidos com a ajuda de um veículo blindado que mostramos agora há pouco. O Caveirão da Core, da Tropa de Elite da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Você que tá para todo o Brasil, Marcelo Carregosa é delegado aqui comigo. Rapidamente, fecha lá, Pedro. Aqui o delegado que está comigo já observou de onde tem o tiro. O tiro é daqui, ó. O cinegrafista, ele pegou exatamente... Não sei o que é mais. Por aqui tá vindo o tiro. Nesse momento, um helicóptero seria o diferencial, justamente que ele consegue ver exatamente de onde o tiro está vindo. Quem está aqui de baixo não consegue saber de onde o tiro está vindo. Por isso que os policiais ficaram parados e a única forma deles avançarem foi através do blindado, fazendo essa proteção, porque eles sabiam mais ou menos... Gente, então a gente está acompanhando ao vivo, ao 12h09, uma mega operação que foi deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A polícia acabou entrando ali no Morro do Alemão, no complexo do Morro do Alemão, também a região da Penha.
Forças de segurança do estado estão realizando essa operação na região da Penha e também na Zona Norte na manhã desta sexta-feira. E o registro que a gente acompanha desde as primeiras horas desta sexta-feira até agora é esse que a gente colocou na tela para você. Um intenso tiroteio entre traficantes e polícia, e a Polícia Civil que está ali no Complexo do Alemão. A gente acompanhou as imagens ao vivo, imagens que chegam direto do SBT Rio, com a narração da Isabelle Benito, que está com a sua equipe no local. É um momento de muita fragilidade, os moradores estão presos dentro das suas casas. A gente vê que todo o comércio, essa região é muito movimentada, está tudo fechado. As escolas está tudo fechado, não tem aula, felizmente, mas esse é o cenário de desespero vivenciado pelos moradores com um intenso tiroteio no Rio de Janeiro. Você vai acompanhar a cobertura completa durante o noticiário aqui do SBT, pelo SBT News, inclusive, e claro, daqui a pouco, logo mais, no Tá Na Hora, a gente vai trazer a cobertura completa também no SBT Brasil, infelizmente, esse cenário vivenciado por quem mora no Rio de Janeiro. Voltamos ao vivo para mostrar o drama vivenciado pelos moradores que estão ali no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro. Um intenso tiroteio entre traficantes e policiais deixam a população desta forma, presa em suas casas. Vamos ouvir, inclusive, a gente vê agora a incursão dos policiais. Rio de Janeiro com sinal aberto agora. Cara, isso é dinâmica de guerra demais. Agora, olha lá, os policiais que abanaram a mão. Estão entrando. Meu Deus. Isabelle, atiraram contra a gente aqui, Isabelle. Estamos abrigados atrás de uma loja. Pedro mas lá Mota, de cima os traficantes atiraram contra Pedro os policiais Mota, e também contra a equipe de reportagem, Isabelle Benito. Pedro Mota, fala comigo. Ele tá bem, ao meu lado aqui, tá? Estamos abrigados atrás de uma loja. Para quem está acompanhando agora, momento dramático para a equipe de reportagem do Rio de Janeiro. Isabelle Benito está ao vivo no SBT Rio, acompanhando a equipe que está no local. A equipe não consegue sair por conta dessa intensa troca de tiros. O que a gente acompanhou agora? Uma conversa entre a apresentadora Isabelle Benito e também o cinegrafista, que não consegue nem sair do local. E ele informa para a Isabelle, neste momento, que a equipe foi alvo de disparos. Disparos que estão sendo efetuados pelos traficantes. Por quê? Tem uma mega operação que foi deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro durante a madrugada desta sexta-feira. Mais de 500 agentes da polícia entraram no Complexo do Alemão, que fica na Zona Norte do Rio. O Complexo do Alemão é composto por várias favelas, mais de 70 mil pessoas vivem no Complexo do Alemão. É um dos complexos mais importantes e, infelizmente, um dos complexos dominados por uma das principais facções criminosas do Rio de Janeiro. A equipe do Rio de Janeiro, neste momento, está abrigada atrás de uma loja, porque a equipe também foi alvo de tiro por conta desses criminosos. O repórter está bem, ninguém ficou ferido, ninguém da equipe ficou ferida, nem o cinegrafista que está no local mostrando essas imagens ao vivo e nem o repórter estão abrigados. Mas a gente recebe a informação antes. Vamos ouvir de novo o intenso tiroteio antes de eu trazer mais informações. Não para! O blindado saindo agora vai piorar. Quem tá em casa deita no chão. Carregosa, o que eles devem fazer agora? Fala com o Jackson. Não sair daí, não atravessar, não fazer nada. Obrigado. Sim. A realidade do Rio de Janeiro, e aí até na própria polícia, tem gradações. A COR e os grupamentos especiais são os primeiros que têm que estabilizar esse terreno, porque são os mais treinados e mais preparados. Deixa aí. A gente acompanha, inclusive, essas imagens. Esse é o blindado da Polícia Civil que está deixando o Complexo do Alemão neste momento. A gente vê, os agentes descendo, todos usando coletes à prova de bala. A porta do blindado foi aberta. As imagens são de Pedro Mota, é o cinegrafista do Rio de Janeiro que está no local, abrigado
abrigado, inclusive contando com o apoio da polícia e o blindado da polícia deixando o complexo do Alemão neste momento. Alguns agentes desceram ali, são mais de 500 policiais que foram ali disponibilizados para esta mega operação. O que a gente tem de informação? Temos feridos. A informação que chega é que um homem de 35 anos foi baleado, chegou a ser socorrido e infelizmente perdeu a vida. Além deste homem, um outro jovem também teria sido baleado dentro de casa com uma bala perdida. Nós não temos o estado de saúde dele atualizado e também temos a informação de que um policial que estava participando desta mega operação também foi ferido, socorrido e levado para um hospital da região. A gente está falando de um dos maiores complexos de favelas do Rio de Janeiro, que neste momento vivencia um momento dramático. Uma operação que foi deflagrada pela Polícia Civil, com mais de 500 policiais, invadindo o complexo do Alemão, que fica na zona norte ali do estado, o complexo do Alemão, que tem ali a composição de várias favelas, de várias comunidades e que sofre todos os dias com a ação dos criminosos. Essa operação, de acordo com as informações que chegam para a gente, é uma operação que tenta, claro, combater o tráfico. A gente vê a chegada, inclusive, a gente vê a chegada de mais um blindado. Desceu um blindado e agora a gente vê a chegada de outro blindado da polícia. Vamos ouvir porque é um cenário de guerra. Aonde é isso? Brasil, Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Misericórdia de toda a população, Senhor. Cenas de guerra, Isabelle, no Complexo do Alemão. Cena de guerra no Complexo do Alemão. A informação que chega agora, por que essa operação foi deflagrada? Mandados de busca e apreensão, de acordo com informações da Polícia Militar, mandados de busca, de prisão e também de apreensão em vários pontos ali do complexo para o combate ao tráfico organizado. 12h23, a gente acompanha uma mega operação que acontece neste momento no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro. A polícia deflagrou essa operação desde as primeiras horas desta sexta-feira. Mais de 500 policiais foram disponibilizados. Além disso, 12 veículos blindados, além de 2 helicópteros, equipamentos para remoção de obstáculos das vias ali, operados pelo Núcleo de Apoio às Operações Especiais do Rio de Janeiro. De acordo ainda com as informações, para quem não sabe, o Complexo do Alemão engloba aí cerca de 13 favelas, mais de 70 mil moradores. Isabelle Benito está ao vivo agora fazendo essa cobertura no SBT Rio e conversa com a equipe dela que está no local. Um intenso tiroteio. Vamos ouvir. Está aqui logo no início, né, da rua que sobe para a comunidade, e foi no momento que nós nos abrigamos, a luminária. Quando eles atiraram contra a luminária, nós nos abrigamos, né, e conseguimos nos livrar dessa troca de tiros entre os policiais e os traficantes. Nesse momento, Regosa, Pedro, a gente sabe que o momento mais... Ali a gente já está mais de 20 minutos ao vivo. O tiroteio acontece a qualquer hora, mas pela dinâmica que eu estou vendo, a movimentação e posicionamento de policiais para embarcar ou desembarcar com blindado é onde os traficantes mais gastam munição. Exatamente. Esse tipo de movimentação que você está vendo só vai ver parecido nesse momento em guerra, como na Ucrânia. Você vai ver exatamente isso. Essa é a movimentação ao vivo com o nosso sinal aberto, direto do Rio de Janeiro. E agora a gente vai mostrar para você que nos acompanha aqui em São Paulo o momento em que a equipe de reportagem do SBT do Rio de Janeiro teve que buscar abrigo com urgência, porque os criminosos também atiraram contra a equipe do Rio. Pode colocar na tela as imagens. Tela cheia. O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos colocar de novo do começo, ó, tela cheia agora. Esse é o momento que a equipe foi alvo de disparos. O que aconteceu? O que aconteceu? Isabelle, atiraram contra a gente aqui, Isabelle. Estamos abrigados atrás de uma loja. Pedro, mas lá de Mota, cima fala os traficantes comigo. atiraram contra.
Essas imagens foram registradas pelo cinegrafista Pedro Mota e também o repórter Jackson, que os dois estão no local onde tudo está acontecendo. A equipe também não consegue sair desse ponto, porque é muito arriscado. Os bandidos estão atirando contra a equipe da polícia. E ó o Jackson, agora vamos ouvir ao vivo. Estavam lá, já estamos abrigados, tá? A viatura saiu também daqui dessa rua. Você observa só, o blindado que entrou 2 vezes, os policiais não levantaram as mãos, eles pediram ajuda aos policiais da CORE, que entraram com esse veículo blindado nas imagens do Pedro Mota. Esse blindado serviu como escudo durante o ataque dos traficantes aqui no Complexo do Alemão, Isabelle Benito. Olha só, teve um momento em que a gente estava em silêncio e o Pedro estava tentando, um pouquinho antes, em que a gente toma um susto. A todo momento aqui eu tô com o coração na boca, ao vivo, 27 minutos de tiroteio ao vivo no SBT Rio. Acho que é só uma parte. Só uma parte do que aconteceu hoje. Mas teve um momento que o policial gritou: não se mexa, que eles estão do lado direito e do lado esquerdo. Que é quando o Pedro foca, o Pedro ouviu o policial falando, e o Pedro foca no alto quando o Carregosa fala pra mim: é de lá que estão os tiros. O Pedro ouviu e o policial fala: não se mexa, tem bandido do lado esquerdo e do lado direito. Não foi isso, Pedro Mota? Balança a câmera. Presta atenção nessa imagem, 12h27. Nós estamos acompanhando um dos blindados da Polícia Civil que foi enviado até o Complexo do Alemão. Essa imagem que a gente viu ainda há pouco, isso que está saindo desse blindado são fuzis utilizados pela polícia. Essa é a maneira que a polícia tenta trabalhar para combater o crime organizado em um dos maiores complexos do Rio de Janeiro. Nós estamos falando do Complexo do Alemão, que tem cerca de 50 mil moradores. Tem aí uma composição de 13 ou 14 comunidades. Só que logo na sequência a gente tem também o Complexo da Penha, que é um outro complexo importante, que tem 100 mil moradores. A polícia deflagrou essa operação durante a madrugada desta sexta-feira com mais de 500 policiais. A informação preliminar que nós temos até o momento é de pelo menos 3 pessoas feridas. Um homem que foi baleado, infelizmente não resistiu. Um policial que também foi baleado, foi socorrido e levado para um hospital. E a gente tem também a informação preliminar, tá, gente? São informações que ainda precisam ser confirmadas, de que um jovem também foi baleado dentro de casa. Ele foi vítima de uma bala perdida. Neste momento, 12 blindados da polícia foram disponibilizados, além de helicópteros. A nossa equipe está presa dentro, inclusive, desta comunidade. O tiroteio acontece desde as 5h30 da manhã. A gente abriu espaço aqui para as imagens do SBT Rio, que está fazendo essa cobertura dramática de mais um dia vivenciado por quem mora no Rio de Janeiro. Infelizmente, esse é um cenário de guerra. Esse é o nosso repórter, o Jackson, que está falando ao vivo, o Jackson Silva, contando o drama que ele e os moradores estão enfrentando neste momento. Os policiais civis que tinham avançado para prender esses bandidos. Esse policial que está de costas escrito CORE é o policial que tentou voltar para o blindado e não conseguiu, não é? Se for, eu confundi o policial. Esse aqui é o Ximenes. Esse aqui é o Ximenes. É um dos mais conhecidos da Polícia Civil. Esse aqui é super veterano, tá, Isabelle? Foi baleado, inclusive, no Jacarezinho, quase morreu. Graças a Deus está vivo e veio resgatar o colega hoje. Esse colega aqui, ó, sinalizou pedindo socorro. Foi a hora que o Ximenes pegou o blindado, avançou e conseguiu socorrer os policiais. Isabelle Benito. Sai daí, volta, que eu não quero você aí com esse colete azul, não. Volta pra trás, perto dos caras de... Perto aí, isso, volta. Isso, que o Pedro tá escondido, você também. Eu conheci o Ximenes ali, que é o que ficou acuado, que é o motorista do blindado, que você falou que é um dos mais experientes. Essa equipe, inclusive, que está aí da CORE, é uma equipe que comigo sempre acabou, batia na época de plantão, essas coisas, de ser a mesma.
mesmo. É uma equipe, assim, excepcional de atuar. Então, sou até suspeito de falar em relação a eles, porque eu acho eles, assim, extremamente treinados, assim. Todas as operações que eu fiz com eles, assim, é um nível técnico, é um nível operacional. Então, a gente está acompanhando agora essa cobertura ao vivo. Estamos de maneira simultânea com o sinal direto do Rio de Janeiro, SBT Rio, com a apresentação de Isabelle Benito. Jackson Silva, repórter do SBT, está no local, num abrigo improvisado. Esse abrigo foi oferecido, inclusive, pela equipe da polícia, que está dando um suporte à nossa equipe que está no local. Mas agora eu chamo a sua atenção, 12h31, para o momento em que os criminosos dispararam contra a equipe do SBT. Imagem na tela. Tá? Olha o projétil, presta atenção na imagem. Tá vendo que você vê um risco passando na tela? Esse risco, gente, é um projétil, é uma bala que por pouco não atingiu o Pedro Mota, o nosso cinegrafista que está fazendo essa cobertura. Nossa equipe está bem, ninguém ficou ferido. Mas esse é o dilema enfrentado por todos os moradores das comunidades espalhadas pelo Rio de Janeiro. Por quê? Porque é um trabalho incansável, constante da polícia de tentar combater o crime organizado. São muitas facções criminosas que comandam o Rio de Janeiro. Nesse fato específico, nós estamos falando de uma incursão, uma operação que foi deflagrada pela polícia do Rio de Janeiro durante a madrugada desta sexta-feira. Desde as 5h30 da manhã, o trabalhador, a população, está vivendo com medo, porque é um intenso tiroteio. É uma troca de tiros que acontece entre a polícia e os criminosos. É corre-corre. É blindado que tenta invadir, não consegue, tem que voltar, tem que recuar. Porque, infelizmente, o armamento do crime, ele é maior, ele é mais pesado do que o armamento e o efetivo da polícia. A gente sabe até esse momento de que 500 agentes foram mobilizados. A informação que chega, uma vítima fatal. Um homem que foi atingido próximo ao BRT. Eu tenho aqui, não vou falar o nome dele, mas eu tenho a idade, 36 anos. As informações que chegam é que ele foi atingido próximo ao BRT, não resistiu aos ferimentos. Temos também a informação de que uma pessoa foi vítima de uma bala perdida, ela estava dentro da própria casa. Foi socorrida e levada para um hospital da região, o estado de saúde não foi divulgado. E nós também temos a confirmação de que um policial foi ferido por conta desta operação que acontece agora. As imagens são registradas, essas imagens foram registradas durante a manhã, no momento em que a polícia começou a invadir. Agora a gente tem, ó, a movimentação do cinegrafista, do Pedro Mota, que se une ao Jackson Silva. Vamos ver o momento em que o nosso cinegrafista consegue sair desse ponto onde ele quase foi atingido e chega até aquele outro ponto onde o Jackson Silva está abrigado com a polícia. Ó. Os policiais militares avançaram também e foram atacados. E logo em seguida, os traficantes de lá de cima também atacaram a nossa equipe de reportagem. Quero só enfatizar, Isabelle, para minha mãe, minha família, que estamos bem, tá? A família do Pedro também ligou para ele agora, estamos bem, graças a Deus. Amanhã eu completo mais um ano de vida. Então, mãe, fique despreocupada. Estamos cobrindo essa operação aqui no Complexo Alemão, mostrando a realidade para quem mora nessa região. Então. Mas estamos bem, graças a Deus. Reforçando essa é uma imagem impressionante que o jornalismo do SBT traz ao vivo para quem nos acompanha. É o nosso compromisso de levar notícia no momento em que ela está acontecendo. Este é o Jackson Silva, que agora está conversando com a Isabelle Benito, e o cinegrafista, o Pedro Mota, mostrou agora há pouco o local onde ele se abrigou, essa esquina onde ele estava, o nosso cinegrafista, e por pouco não foi atingido. Vamos ouvir a Isabelle trocando informações ali com o Jackson. Quando começou o pipoco, então só para reforçar, imediatamente Carregosa gritou aqui, não sai. Quando mandaram o Jackson sair, Carregosa falou, não, onde tá, fica, deita. Eu comecei a falar aqui só para deixar bem reforçado. Eu quero só falar com vocês aqui, o momento que eu tomo um susto grande, mesmo confiando e já tendo feito muitos, com Pedro Mota, muitas operações como repórter, mas isso é angustiante. A gente não sabe, é Rio de Janeiro, mesmo a gente sabendo onde vocês estavam. Aquela hora em que a câmera balança e me dá um desespero, e que eu peço para ouvir sua voz, peço para ouvir a do Pedro Mota, porque eu vejo que a câmera é meio que largada.
É o tiro que bate muito perto, porque a gente já estava vendo zunido e não pá. Quando é zunido, é tiro perto. Onde foi, Pedro? Mostra aí. Aquele momento foi onde? Onde você está mostrando? Isabela, essa aqui, ó. Estávamos ali naquela loja quando os traficantes começaram a atirar. Eu vou narrar essa imagem, Pedro Moro, para quem está assistindo esse SBT Rio entender, tá? Estamos em uma das principais ruas do Complexo Alemão, quando começou essa intensa troca de tiros. Então nos abrigamos ali, eu fiquei abaixado também em um poste, quando os policiais sinalizaram para a gente, cuidado, se abaixa que estão atirando contra a gente também. Então, só ressaltando o que o doutor Carregado tinha falado sobre o uso do helicóptero. No momento em que os traficantes deitaram nas lajes para atirar contra os policiais, o helicóptero seria fundamental nessa hora. Porque, segundo os policiais, eram mais de 50 bandidos atirando contra eles. Ele falou agora há pouco, a gente não conseguiu seguir por mais de 100 metros. Estava difícil seguir. Então seguiram por essa rua e a poucos metros foram recebidos a tiros, Isabela e Benito. A gente está acompanhando então o relato de Jackson Silva, o repórter que está no local. Vamos deixar uma coisa clara aqui. O SBT está acompanhando essa mega operação com uma intensa troca de tiros, mas a equipe do SBT não entrou no Complexo do Alemão. A equipe do SBT está no local que geralmente é indicado pela polícia, um local seguro. É uma das principais vias de acesso ao Complexo do Alemão. Então a nossa equipe não entrou no complexo. Ela estava ali acompanhando no local onde a própria polícia indica. Vocês podem ficar até aqui. Mas infelizmente neste local, que seria um local de segurança para que a gente pudesse levar a informação, a nossa equipe também foi ali surpreendida por disparos efetuados por esses criminosos, como a gente acompanhou ainda há pouco pela fala do Jackson Silva, o repórter que está lá no local neste momento, junto com o cinegrafista Pedro Mota, fazendo um trabalho arriscado, mas claro, dentro da segurança, estão usando os equipamentos de segurança, como colete à prova de balas. Agora, a situação que chega pra gente é que, em meio ao tiroteio, um homem morreu depois de ser atingido por uma bala perdida nas proximidades da estação do BRT da Penha. O jardineiro Carlos André Vasconcelos da Silva, de 35 anos. Então, agora a gente tem a identificação. Ele foi atingido por um tiro nas costas quando tomava café. Um PM também foi baleado na cabeça e levado em estado grave para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na mesma unidade, que deu entrada Vander Souza dos Santos, de 21 anos. É o jovem que eu falei, ele foi ferido quando estava em casa por uma bala perdida e tem um quadro estável. Ao todo, 500 agentes foram mobilizados para a ação. Moradores entraram em pânico com um intenso confronto que já dura mais de 6 horas. E além de tiros, tem explosões de granadas. A informação que chegou para mim é que 12 carros blindados como esse, que a gente acompanha agora nas imagens, foram disponibilizados para esta mega operação. 500 homens da polícia. Além disso, helicópteros também foram disponibilizados. Só que às vezes o helicóptero não consegue sobrevoar, porque os bandidos têm munição e armamento pesado para conseguir derrubar helicóptero. A gente sabe disso. A criminalidade no Rio de Janeiro não vem para brincadeira. Esse trabalho que a gente acompanha é um trabalho árduo e diário das equipes da polícia. Agora sim, a gente vê o helicóptero da polícia sobrevoando a região, porque são mandados de prisão e de busca e apreensão contra traficantes ali do Complexo do Alemão e também do Complexo da Penha. Complexo do Alemão, composto aí por cerca de 13 a 14 favelas, 54 mil moradores mais ou menos. Complexo da Penha, um número maior de moradores, 100 mil moradores. E os moradores estão como? Presos em suas casas. Desde as 5h30 da manhã. O som é esse que a gente coloca agora na tela, barulho de disparos. O tiro comendo. Aí ele entra. Esse é o ponto. Misericórdia de toda a população, Senhor. Cenário de guerra. São muitos disparos. Jackson Silva falando ainda há pouco com Isabelle Benito, que está fazendo essa cobertura completa no SBT Rio de Janeiro, disse que um dos policiais relatou a ele que pelo menos 50 criminosos se juntaram para efetuar disparos contra os policiais que estão tentando cumprir esses mandados de busca e de prisão. Mandados que foram deflagrados, que foram expedidos contra criminosos, traficantes de altíssima periculosidade.
bandidos que são foragidos da justiça. O tráfico de drogas no Rio de Janeiro, o tráfico de armas, é algo que precisa ser combatido, porque a população do Rio de Janeiro vive todos os dias no meio do caos, no meio do medo. Acordando às 5 horas da manhã para trabalhar com o barulho de disparos. Vamos colocar agora imagens ao vivo. Ó, hoje era dia de feira, a feira está montada. Que horas que o feirante chega para trabalhar? 3h30 da manhã. Não conseguiu, porque a partir das 5h30 já tínhamos um intenso tiroteio. Jackson Silva está posicionado lá agora, é o repórter do Rio de Janeiro, tentando, inclusive, nós estamos tentando o sinal, porque o Rio de Janeiro está fazendo essa cobertura. Isabelle Benito está ao vivo. A equipe dela está lá no local, a equipe do Rio de Janeiro. A gente abriu espaço aqui na nossa programação, porque a gente está para São Paulo, mas é preciso saber o que está acontecendo em todo o Brasil. Agora sim, Jackson Silva. Depois desse intenso confronto novamente, olha só, o patrulhamento foi mais do que reforçado, tá? Tem vários veículos blindados aqui, tanto da Polícia Civil como também da Polícia Militar. O nosso carro está a poucos metros desses veículos blindados. Então, estamos bem na rua principal. Olha só, nosso carro, o Pedro Mota vai mostrar nesse momento, tá? Tá toda a imprensa aqui, mais veículos blindados. Então, é uma rua principal. Quando nós entramos e mostramos a realidade do Complexo do Alemão, mostramos uma rua principal. A nossa equipe não entrou, não precisou entrar. Daqui de fora, a gente teve uma ideia de como os traficantes estavam atacando os policiais. Não só os policiais, mas imagina só os moradores. Casas metralhadas, carros perfurados, janelas perfuradas também. Você imagina quem mora aqui na comunidade. Cenas de terror, Isabelle Benito. Vale lembrar que os policiais tinham até citado que em 2013, para entrar aqui era muito mais fácil. Agora não. Como você mesmo falou, o mato cresceu. E cresceu literalmente. E também lembrando que no início eu falei sobre estão falando que tem um corpo aqui atrás da pedra. Vem cá, por gentileza, olha só. Segundo os moradores, tem um corpo aqui. Vamos tentar mostrar nesse momento ao vivo, tá? Segundo os moradores, há um corpo aqui na região. Os moradores desceram com o corpo. Estão deixando nesse momento. Vem comigo, Pedro Mota, por gentileza. Foi muito tiro. Passando atrás desse caminhão. Vamos atravessar, por gentileza, Pedro. Olha só. Um corpo, segundo os moradores. Eles deixaram agora, ao vivo, das imagens de Pedro Mota. Nós não vamos mostrar esse momento em que a equipe do SBT acaba de flagrar a retirada de um corpo. A gente não sabe se é um ferido ou se é uma pessoa que perdeu a vida. Fato é que esta pessoa estava sendo carregada pelos moradores ali do Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro. É um dia triste para o Brasil num todo, mas especialmente para quem vive no Rio. É um mato que cresceu muito, usando a fala da Isabelle Benito. 12h43, helicóptero da Polícia Civil, 12 carros blindados, 500 agentes que estão tentando cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão no Rio de Janeiro para combater o tráfico, para combater as organizações criminosas. Um intenso tiroteio, como a gente vai ouvir agora, ó. O policial tenta fazer ali a incursão, não consegue, precisa voltar para o carro blindado para buscar abrigo. É uma linha, gente, de fogo cruzado. O tiro comendo. Ó, o momento em que os disparos são efetuados e são muitos. Infelizmente, nós temos notícias agora, ó, deste corpo que foi localizado. Ó, é um homem que passou mal. A informação que chega agora, este homem passou mal. Então, não estamos diante de um corpo, gente. Nós estamos diante de uma pessoa, um morador do Complexo do Alemão que passou mal por conta do intenso tiroteio. A gente tirou as imagens do ar para a gente entender o que estava acontecendo. Então, para você que está em casa, a gente não sabia. A informação que chega é que era um corpo. É a informação que o Jackson Silva recebeu na hora. Ó, tem um corpo ali sendo retirado. Mas agora, claro, o nosso compromisso é de apurar o que está acontecendo e trazer a informação de acordo com a realidade. É um homem que passou mal, ele foi socorrido pelos moradores, colocado num carro vermelho, ele desmaiou e foi levado para um hospital. Porque como é que você tem equilíbrio físico e mental
para viver num cenário de guerra como esse. É a polícia tentando combater a criminalidade. Estamos falando de uma mega operação com mais de 500 policiais blindados, tentando cumprir mandados de prisão. Prisão contra criminosos, traficantes. Olha o uso do helicóptero da Polícia Civil, tentando fazer ali, tentando chegar até os pontos para dar cobertura. Mas a polícia tem uma grande dificuldade, porque a polícia é recebida a bala, a tiros. Tiros que começaram desde as 5h30 da manhã. Os moradores acordam no meio do pânico, do desespero. Infelizmente, esse é o momento em que a nossa equipe estava ali tentando se abrigar no início do complexo. A nossa equipe não entrou no complexo do Alemão e por pouco uma bala não atinge o nosso cinegrafista Pedro Mota. Ele corre, deixa a câmera ali, se abriga no chão. Jackson Silva também já está abrigado do outro lado, contando com o apoio da polícia que não consegue subir, não consegue realizar a operação, porque os criminosos atiram e atiram para matar. E por falar em morte, infelizmente, nós temos a confirmação de uma morte. Um homem de 35 anos que foi baleado próximo ao BRT do Complexo da Penha. Ele foi baleado nas costas, não resistiu. Um policial foi baleado na cabeça, levado para o Hospital Getúlio Vargas. Estado grave. E uma outra pessoa, um jovem de 21 anos, também foi baleado dentro de casa. Foi socorrido e levado para o hospital. O estado é estável. Esse é o saldo que nós temos de um dilema vivenciado pelo Rio de Janeiro todos os dias. Primeiro impacto de São Paulo, abrindo espaço para as imagens que chegam agora do Rio de Janeiro. Um momento de muita tensão. São mandados de prisão, de busca e apreensão deflagrados na manhã desta sexta-feira. Uma manhã triste para a população do Rio de Janeiro, Complexo do Alemão, Zona Norte. Agora são 12h47. A gente está acompanhando essa cobertura exclusiva com imagens que chegam direto do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o momento dos disparos. É uma intensa troca de tiros. Os criminosos receberam os policiais desta maneira. É um cenário de guerra. Cenas de guerra, Isabelle, do Complexo do Alemão. É uma cena de guerra, meus amigos. Isso é Rio de Janeiro, isso é Brasil. E o Primeiro Impacto está acompanhando tudo ao vivo. Para você que nos acompanha de São Paulo e de todo o Brasil. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.